Sejam bem-vindos à aula de regulação do coração e dos vasos. A gente vai começar a aula falando a respeito do controle da frequência cardíaca e depois abordar substâncias químicas que têm algum impacto no desempenho ou na frequência do miocárdio. Além disso, por último, falar a respeito do controle da circulação periférica. Pessoal, quando a gente fala de frequência cardíaca, nós temos que lembrar da importância do nó SA, ou nó sinoatrial, que vai ser o nosso marca-passo. Então, o nó SA é responsável por ele pegar aquele estímulo e propagar por todo o seu coração. Esse estímulo propagado vai me dar a sístole e uma contração sincrônica do meu miocárdio. Além disso, quem que dita a frequência cardíaca? Fala, olha, vai aumentar, vai diminuir. É o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático é responsável por aumentar a sua frequência cardíaca, já o parasimpático por diminuir a frequência. E se eu tenho de um lado o simpático e do outro o parasimpático, quem é que ganha nessa jogada? Ganha o parasimpático. O parasimpático, o nervo vagal, o estímulo vagal é dominante. E como que o simpático e o parasimpático fazem para aumentar ou diminuir a frequência cardíaca? Porque eles alteram a condutância do cálcio. O cálcio é muito importante para que haja a contração muscular. Se você tem dúvida nisso, vai para a aula de músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso, para você entender a importância do cálcio. Nesse caso, a importância no músculo cardíaco. A via parasimpática vai se dar através dos gânglios vagais. Esses gânglios vagais estão na gordura epicárdica. E aí a gente tem vago direito e nervo vago esquerdo. O nervo vago direito, ele vai inervar principalmente regiões próximas ao nó sinoatrial. Já o nervo vago esquerdo, principalmente regiões próximas ao nó atrioventricular. Mas, pessoal, é principalmente e não exclusivamente. Então, existe uma sobreposição nessa jogada. E aí, eu falei para vocês que o vagal ele é dominante. Por que disso? Porque o vago, ele vai ter, o seu estímulo parasimpático tem uma decaída de resposta rápida. Então, tô lá, nervo vago, e eu vou estimular. Eu vou liberar o quê? Acetilcolina, certo? Então, liberei a acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai ser rapidamente metabolizada porque eu tenho colinesterase. Então, a colinesterase, ela quebra aquela sua acetilcolina e ela para de fazer efeito. E eu tenho também uma breve latência. Então, a liberação dessa acetilcolina na fenda é uma liberação rápida. Logo, eu tenho um tempo muito curto entre o meu estímulo e o meu resultado, ou seja, eu tenho uma breve latência. Já a via simpática, ela vai vir nas suas fibras pós-ganglionares, adventícia dos vasos, se distribuir pelo miocárdio, chegar nos vasos coronarianos. Fato que a via simpática tem uma decaída lenta e uma latência maior do que o parasimpático. Isso se deve porque uma vez que você teve a liberação da norepinefrina, 70% dessa norepinefrina ela é captada ali na sua fenda, mas o restante vai ser absorvido na corrente sanguínea. Então, esses são processos lentos. Além disso, existe a participação de segundos mensageiros. Então, você concorda comigo? Se eu tenho uma pessoa participando ali para levar a mensagem, é muito mais rápido. Agora, se eu tenho um monte de gente participando, vários segundos mensageiros, o final, a sua resposta, ela vai ser mais devagar. Então, a sua latência, ela é maior. A frequência cardíaca, ela também pode ser regulada através de reflexos, dependendo do receptor. Então, a gente tem o barorreceptor, que é um receptor de pressão, quimiorreceptor, que vai detectar substâncias químicas, que a gente vai ver mais para frente, a insuflação pulmonar, receptores atriais, que nós vamos chamar de reflexo de Bainbridge, e receptores ventriculares. Então, vamos ver um por um. E o que eu tenho de barorreceptor? O barorreceptor é aqueles receptores que vão estar em região arterial, que são responsáveis por detectar alterações de pressão. E onde exatamente nessa região arterial que eles estão? Arco aórtico e seio carotídeo.
presta atenção nessa informação. Então, onde que eles estão? Olha lá, anatomia, pensa, ventrículo esquerdo, bombeou, já está ali, já está na hora que saiu para a circulação sistêmica, ok? Arco aórtico e seio carotídeo. E aí, esses receptores, uma vez que eles detectaram a pressão, vai ter uma regulação de frequência cardíaca. Eles detectam aquele estímulo e, no final das contas, chega para o seu sistema nervoso autonômico, que vai diminuir ou aumentar a frequência cardíaca. Então, se eu tenho pressões altas, ele vai detectar, vai mandar para o sistema nervoso autonômico, a sua frequência cardíaca ela vai diminuir. Por outro lado, se eu tenho uma pressão arterial baixa, a sua frequência cardíaca ela vai aumentar. Então, notem que é ao inverso. Os receptores ventriculares, eles vão atuar de maneira similar aos barorreceptores arteriais. Então, uma vez que eu estimulo receptores ventriculares, eu vou diminuir a minha frequência cardíaca. A diferença é que esses receptores, como o próprio nome diz, são ventriculares. Eles não são barorreceptores que estão no arco aórtico e no seio carotídeo. São receptores que estão na região endocárdica dos ventrículos. Aí eu tenho o reflexo de Bainbridge. Como que ocorreu, né? Que reflexo é esse? Você tinha lá o cachorrinho e dava uma infusão de soro, né? Dava soro na corrente sanguínea do cachorro. E aí se via que imediatamente a frequência cardíaca ela aumentava. Então, eu dava soro e aumentava a frequência cardíaca. Nossa, o que está acontecendo? Presta atenção. Então, o que acontece? Você dá, né, a infusão ali intravenosa, vai ali no quadradinho comigo. O que você vai ter? Um aumento na pressão atrial direita, porque átrio direito é retorno venoso. Show? O que tem no seu átrio direito? Tem os receptores responsáveis pelo reflexo de Bainbridge, que são receptores atriais. Então, estarão no átrio direito. Consequentemente, você aumenta a sua frequência cardíaca. Então, esses receptores, eles falam com o sistema nervoso autonômico aumenta a frequência. Por outro lado, quando você tem aquele volume, né, veio ali retorno venoso, átrio direito, e ele fez o reflexo de Bainbridge, estamos lá na circulação, átrio direito, ventrículo direito, circulação pulmonar, chego no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e quem que está logo ali, no meu arco aórtico, no seio carotídeo? Os receptores do reflexo de barorreceptor. Então, se eles detectam aquele volume chegando, ou seja, um aumento na pressão arterial, vão ter resposta contrária, né? A gente viu que é inversamente. Então, no início, a gente aumenta a frequência, graças ao reflexo de Bainbridge. Depois, quando esse volume chega na parte dos barorreceptores, você tem uma inibição da frequência. Arritmia sinusal respiratória. Pessoal, a arritmia sinusal respiratória, ela é fisiológica, né? Ela é comum e você vai achar mais em crianças, tá? Então, faz o eletrocardiograma, né, o registro eletrocardiográfico do coração, e aí você encontra que quando existe a inspiração, a sua frequência cardíaca ela aumenta. Já quando aquele indivíduo está no ciclo da expiração, a frequência cardíaca diminui. Por que acontece isso? Essas oscilações da frequência cardíaca dependendo do ciclo respiratório, tá? Depende de várias coisas, como vocês podem ver nessa foto, mas vamos um por um. Então, primeiro que o seu centro respiratório, lá no começo, conversa com o seu centro cardíaco vagal, que fica no bulbo, consequentemente altera a frequência cardíaca. Além disso, o seu centro respiratório no bulbo, ele vai fazer o quê? Ele não está responsável pelo processo de respiração, de inspiração e expiração? Então, ele vai mandar a sinalização para variações de pressão intratorácica. Então, eu estou inspirando, né, e expirando. Eu estou variando pressão intratorácica todo momento, dependendo do ciclo. Consequentemente, vai ter variação de volume pulmonar. A gente vai ter a detecção, nesse momento, de receptores de estiramento. Receptores de estiramento sinalizam para o centro cardíaco. Show! Variações de retorno venoso, também terei, porque se eu estou diminuindo durante a inspiração a minha pressão intratorácica, eu estou aumentando o retorno venoso. Quem é o receptor que está lá no retorno venoso? Que eu falei para vocês, átrio direito. Receptores atriais, reflexo de Bainbridge. Ah, não, mas aí já chegou, o retorno venoso passou ali, foi ventrículo direito, circulação pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Quem que está ali logo na via de saída?
reflexo baroreceptor. Então, vocês vejam que é uma integração de todos esses reflexos. Aí eu tenho o quimiorreceptor, a participação dele na frequência cardíaca. O quimiorreceptor, ele vai detectar oscilações de PO2, PCO2 e pH. Os quimiorreceptores periféricos, eles vão ter dois efeitos, presta atenção, efeito primário e efeito secundário. Graças a Deus, as coisas ocorrem juntas, tá? Não é que eu tenho só efeito primário. Existe o efeito primário, mas para modular, eu tenho o efeito secundário. Primariamente, o que nós temos? Que os quimiorreceptores periféricos, eles estimulam o centro vagal bulbar. Centro vagal bulbar, vago, ele inibe, né? Então, eu vou ter uma inibição da frequência cardíaca, ok? Não, eu vou ter agora um efeito secundário, que é para eu modular isso. Eu não ter só efeito primário. O seu efeito secundário é quando entra na jogada a participação dos quimiorreceptores com relação à atividade respiratória. Então, quimiorreceptores periféricos estimulam a atividade respiratória. E a hipocapnia e o estiramento dos pulmões sinalizam antagonicamente ao efeito primário. Essa sinalização antagônica, no sentido de modular a resposta primária, nós vamos chamar de efeito secundário, ok? E o que a gente tem de substâncias químicas que têm algum controle no meu desempenho miocárdico, né? Principalmente o que eu quero trazer para vocês são os hormônios tireoidianos. Isso é muito importante, que é o que a gente tem mais de fisiologia mesmo. Os hormônios tireoidianos, eles estão relacionados ao aumento da hidrólise de ATP e, além disso, ao aumento da captação de cálcio pelo seu retículo sarcoplasmático, certo? Então, você tem, por exemplo, um indivíduo que tem um hipertireoidismo, né, que tem um aumento de hormônios tireoidianos. O que esse indivíduo ele pode apresentar? Ele pode apresentar um aumento na sua frequência cardíaca. Então, ele aumenta o número de batimentos. O contrário também pode ocorrer no hipotireoidismo, você ter uma bradicardia. Além disso, os hormônios tireoidianos também podem levar à hipertrofia ventricular. E um outro mecanismo é porque, quando você tem um aumento de hormônio tireoidiano, você aumenta o metabolismo basal como um todo do seu corpo. E aí, como uma resposta compensatória, você tem que bombear mais, oxigenar mais, então você aumenta também o trabalho cardíaco. Existe também efeito inotrópico positivo à insulina e o glucagon, mas lembrar da fisiologia dos hormônios tireoidianos, são os mais importantes. Teremos também a participação do CO2 e no O2 na alteração, né, da frequência cardíaca. E como que ocorre isso, né? A hipóxia. Quando eu tenho uma hipóxia leve, né, uma diminuição de O2 leve, eu vou ter uma resposta compensatória. Essa resposta compensatória acaba estimulando o desempenho do meu miocárdio. Ok, né? Mas se eu chegar num breakpoint ali, naquele ponto de equilíbrio que não dá para você voltar mais, essa hipóxia ela for muito severa, eu acabo diminuindo o desempenho. E o CO2, quando ele está aumentado, ele leva a um ambiente de acidose. Essa acidose não é boa, de jeito nenhum, e isso diminui o desempenho do seu miocárdio. Agora, eu vou falar a respeito da circulação periférica. A circulação periférica tem um componente muito importante para a manutenção da pressão arterial, que são as arteríolas. As arteríolas, então, vão ter um papel importante na resistência periférica. Se eu tenho uma arteríola contraída, né, eu vou ter uma resistência periférica aumentada. Se ela estiver relaxadona, a resistência periférica diminui. Consequentemente, a resistência periférica tem associação com a perfusão dos tecidos. Então, eu tenho que ter uma perfusão, a chegada de fluxo para o meu órgão adequada. O músculo liso vai ter um papel importante na manutenção da pressão arterial, porque ele vai estar tonicamente, assim, constantemente ativado. E é por isso que a gente garante essa manutenção da pressão arterial. E quem manda esse estímulo para o músculo liso é o sistema nervoso simpático. Vamos ver mecanismos de regulação importantes. O primeiro é a autorregulação. Vamos comigo, então. Ó, vamos nessa linha assim, azul. A linha azul, o que é? É o constante do nosso organismo. Então, a gente tem uma pressão de perfusão que ela
vai aumentando e o seu fluxo sanguíneo pulmonar, ele vai sendo constante. Então, isso é o que a gente quer de zona de equilíbrio. Mas vamos supor que nós diminuímos a nossa pressão arterial, sua pressão de perfusão. Olha lá, 20, 40, nossa, diminuiu pra caramba. O que acontece imediatamente? Imediatamente, o seu fluxo, ele, cai. Imediatamente, se eu aumento também, o seu fluxo, ele aumenta. Então, isso são respostas imediatas. Passou 30, 60 segundos, o que acontece? Acontece que a gente tende a voltar para o nosso baseline. Então, a gente quer manter um fluxo constante, certo? Isso é a autorregulação. Aí a gente tem outros mecanismos de controle, como o mediado pelo endotélio e o metabólico. O mediado pelo endotélio é quando o seu próprio endotélio fabrica substâncias para fazer uma vasoconstrição ou uma vasodilatação. E por último, o metabólico é quando eu priorizo locais em que eu tenho um metabolismo aumentado. Por exemplo, vamos correr. Vamos lá correr no Ibirapuera. Você vai correr, a hora que você está lá correndo, a sua circulação periférica, ela prioriza fluxo sanguíneo justamente nos membros inferiores. Agora não, acabei de almoçar. Estou almoçando e aí agora está me dando aquele soninho. Está te dando aquele soninho, né? Por quê? Porque você priorizou aonde? Justamente o seu sistema do trato gastrointestinal, para que ocorra a digestão. Então, por isso que se chama metabólico, porque é de acordo com o metabolismo de determinadas áreas. Então, você vai ter essa priorização de fluxo. Bom, pessoal, a gente viu pontos importantes dessa aula, como frequência cardíaca, o controle químico e circulação periférica. Essas foram as referências utilizadas e até a próxima aula.